Mas eu vi uma parada muito bacana, muito legal, que foi abordada ontem sobre Luciano Juba em sua entrevista coletiva para a seleção brasileira, né? E eu acho que é pertinente trazer aqui o tamanho da representatividade de uma convocação de um atleta como Juba jogando por um time no Nordeste, sendo nordestino e vivendo um sonho que pode se concretizar de maneira mais aprofundada em outras camadas, né? Mais pra frente. E aí eu falo dele jogar a camisa da seleção, dele e porventura ir para uma Copa do Mundo com a camisa da seleção, que seria algo histórico, um marco, um legado inimaginável que ele poderia vir a deixar, tá? E eu vou trazer aqui esse comentário que eu achei bem pertinente e importante. E também iremos falar sobre retorno de Juba, né? Sobre o próximo jogo contra o Fortaleza e todo o prognóstico feito em relação à disponibilidade de peças importantes do time nessa partida, tá? Vamos trazer aqui, antes de qualquer coisa, o que foi dito sobre Juba e esse momento, mas também, antes de qualquer coisa, eu quero pedir o seu like, se eu gostei, se inscreve, ativa o sino, compartilha, que é muito importante pra gente. Vamos ver aí o que o Fortes falou sobre Luciano Juba. Quando você pega um cara como o Juba já não é tão novo. O Juba está jogando no futebol nordestino, que já tem um acesso ainda mais difícil para a seleção. A história fica ainda mais bonita. Eu acho que o Juba vai para a Copa, tenho minhas dúvidas. Acho ele um jogador interessantíssimo, né? Um cara que joga como às vezes muito como ponta, mas também entra como volante, dá passo longo, abre espaço. Há uma versatilidade nele, até um tanto quanto especial. Mas, independente dele chegar ou não à Copa, só de ele estar aí, só de ele estar nessa visibilidade, com esse sotaque nordestino, falando com esse grau de orgulho, é legal demais, é bonito demais. E aí quando você pega E poucas pessoas se atentaram para isso e tiveram a sensibilidade de entender na prática o que isso significa. Mas vendo a coletiva de Juba, eu tive a mesma sensação. Eu cheguei até a abordar aqui no canal em algum dos conteúdos de ontem, né? Que gera um impacto. É um cara que fala de maneira única, né? Singular, do jeito dele. Nem fiz questão de chamar atenção para os vícios de linguagem, por exemplo, do né, que ele fala frequentemente nessas entrevistas, e quem acaba se apegando a isso deve ter prestado atenção, porque ele deu entrevista coletiva, ele também deu entrevista para a CBF, ele deu entrevista para vários portais assim que foi convocado, mas eu enfatizei o sotaque mesmo, né? O sotaque de nordestino, de pernambucano, de um cara que veio ali de uma origem muito humilde. E ele contou essa história para a CBF naquela entrevista que foi feita ali numa sala fechada e tudo mais, que ajudava o avô com carga e descarga, que mesmo quando já estava na base do esporte, ajudava o avô, fazia questão porque via a necessidade. E hoje ele está colhendo os frutos, sabe? Com a esposa que foi namorada dele na adolescência, com toda essa bagagem, esse arcabouço importante demais para a construção do perfil de um atleta, para ele poder assimilar e entender que existe uma base que depende dele, e que existe uma base, e essa base também foi crucial para ele chegar lá. Então, cara, ver esse tipo de situação, de caso, é muito feliz, é muito emocionante, é muito legal. Eu acho que merece toda a ênfase possível. ênfase também para a Nuvem Energia. Com a Nuvem você só ganha, meus amigos. Exatamente. É muito simples, muito fácil. Você coloca o cupom SOUBAHIA lá no aplicativo da Nuvem, no Nuvem App, e tem até 25% de desconto na sua conta de energia caso ela supere R$ 200 e ganha a camisa do Bahia utilizando esse cupom SOUBAHIA. Camisa oficial do Bahia, tá? Ela chega até 90 dias. Não vacila, não perde tempo de se associar à Nuvem, porque, como eu disse, com a Nuvem você só ganha. Vale a pena demais. Tá, meus amigos? Temos mais destaque, temos mais informações. Meu querido amigo Brenner Menezes, lá da Rádio Sociedade, do BFC, ele trouxe informações aqui relevantes, importantes sobre Luciano Juba e esse seu período aí na seleção brasileira. Teremos jogos em breve contra Senegal e Tunísia. Senegal no sábado, no final de semana, Tunísia na terça-feira que vem. E a informação que traz o nosso querido Brenner Menezes a respeito de Luciano Juba é justamente sobre esse caso, né, da sua vinda, do seu retorno para poder ser utilizado já na partida contra o Fortaleza. E Brenner traz: o Luciano Juba estará em Salvador já na quarta noite. Essa é a tendência se tudo ocorrer bem na volta do atleta ao Brasil. O último compromisso da seleção brasileira na data FIFA acontece no dia 18,
às 16h30, hora de Brasília, no Decathlon Stadium, em Lille, na França. Então, meus amigos, né, esse jogo que vai acontecer na terça-feira, deslocamento já no dia seguinte, na quarta, mesmo vindo da Europa, ele deve estar chegando em Salvador para poder se preparar, se regenerar para o jogo contra a equipe do Fortaleza, que vai acontecer aí no dia 20, né? Ou seja, na quinta. Ele faz o último jogo lá na terça, pode ser utilizado ou não, né? Aí no dia seguinte ele se desloca, dia 19, e no dia 20 já joga pelo Bahia, na quinta-feira. Exaustivo, cansativo, mas necessário. Juba é uma peça crucial para o time. Iago Borducci até tem entrado no nível melhor nos últimos jogos, contribuiu, é bem verdade, na partida contra o Internacional, mas não passa a segurança de um atleta que hoje é conhecido como atleta de seleção brasileira, né? A situação é bem diferente, mas enfim. Tá aí o destaque sobre o nosso querido Luciano Juba. Gente, se gostou, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?